para que o Procurador-Geral de Justiça possa tomar as providências. Se o promotor não compareceu, o procurador tem que saber disso. Agora, se foi uma ausência justificada, não há problema nenhum quanto a isso, tá bom? Vejam bem que, no caso do Ministério Público, o juiz não pode nomear um promotor, não. Isso não é da atribuição dele, o Ministério Público é uma instituição independente, tá bom? Então não é problema do juiz, não é atribuição dele. O juiz apenas oficia o procurador é que vai designar um outro promotor para fazer o júri, tá bom? Já o advogado, se ele não justificou, o juiz vai oficiar a OAB vai tomar as providências com relação a esse advogado. E se o advogado justificou, o juiz apenas adia a audiência. Beleza. Superada essa discussão, eu estava falando para vocês da ausência dos jurados, porque nós temos que ter um mínimo de 15 jurados para fazer o júri. Se não compareceram no mínimo 15, os trabalhos não podem ser instalados, a sessão não pode ser instalada. Aí o juiz tem que cancelar a sessão e intimar outros jurados. Compareceu o mínimo de 15, instala a sessão, normalmente o juiz aplica uma multa para aqueles jurados que não compareceram. Até aí, tudo bem. No caso das testemunhas, nós temos que saber o seguinte: quando as partes arrolam testemunhas, as partes devem manifestar na petição, informando para o juiz que essa testemunha é indispensável para o julgamento. Ou seja, isso se chama arrolar a testemunha sob o caráter da imprescindibilidade. Eu estou mostrando para o juiz que essa testemunha é imprescindível para o julgamento. Portanto, se a testemunha não compareceu, a primeira pergunta que tem que se fazer: ela é imprescindível? Não. Então faz o júri. Ela é imprescindível? É. Então cancela a sessão ou manda buscar a testemunha. O que a gente chama de condução coercitiva. A polícia militar e o oficial de justiça vai até a casa dessas testemunhas e faz a condução coercitiva dela. Não é algo muito aceitável para se fazer no julgamento do júri. Lógico que essa testemunha poderá ter o seu depoimento totalmente comprometido. Então, normalmente, o que acontece é cancelar a sessão quando essa testemunha for indispensável, tá? Quando ela for imprescindível. Tudo bem. Nós falamos da ausência do advogado, ausência do promotor, ausência das testemunhas, ausência de jurado e agora a principal das ausências que devem ser analisadas: a ausência do réu. Essa é principal porque ela causa um espanto em muita gente, com base no regramento atual que nós temos. O réu não compareceu no julgamento do júri. A primeira pergunta que tem que se fazer: ele está preso ou solto? Porque se ele estiver preso, a culpa é do Estado. O não comparecimento dele, a culpa é do Estado, dele não ter comparecido. Então nós temos que cancelar essa sessão de julgamento. Lógico, evidente. Agora, o réu não compareceu. Ele está preso ou solto? Está solto. Bom, peraí. Se ele está solto, pode ser que a culpa não seja do Estado. Então vem uma segunda pergunta: ele foi intimado? Foi. Então continua o júri. Faz o júri sem o réu. Professor, para tudo. Nós vamos fazer um julgamento do júri sem o réu? Vamos. O réu está solto, ele foi intimado. Se ele não compareceu, nós vamos entender que isso é um desdobramento do princípio da não autoincriminação. Comparecer, de repente, não é interessante para ele. Ele não é obrigado a comparecer se ele estiver solto. Portanto, se o réu estiver solto e não compareceu, foi intimado, o júri vai acontecer sem a presença do réu. Ficou entendido? Beleza. Agora, o réu não foi intimado. Bom, se ele não foi intimado, não pode fazer o júri. Aí é nulidade absoluta, tá? O réu não foi intimado, é nulidade absoluta. O júri não pode acontecer. Isso é princípio do contraditório. O direito de participar de todos os atos do processo. Réu não compareceu? Está solto? Está. Foi intimado? Foi. Faz o júri. Não foi intimado? Cancela a sessão. Cancela a sessão. A ausência de intimação é nulidade absoluta. E agora, um detalhe para fechar. O réu está preso. Ele pode não querer comparecer. Baste que ele se manifeste por escrito, assinando ele e o advogado. Seja uma petição, seja uma manifestação de próprio punho, desde que esteja assinada por ele e pelo advogado. Não tem interesse de comparecer na audiência de julgamento no plenário do júri.
tranquilo, o juiz vai fazer o júri sem a presença do réu. Obediência ao princípio da não autoincriminação. A própria presença do réu depõe contra ele. E todas as vezes que eu falo isso, eu convido meus alunos a lembrar do filme A Espera de um Milagre. O réu, naquele filme A Espera de um Milagre, embora todos nós saibamos que ele era inocente, mas a própria presença dele já incriminava ele, pelo estereótipo dele, pelo biotipo físico dele. Tudo bem, gente? Bacana? Beleza. Superadas as questões das ausências, quero falar um pouco para vocês sobre o desaforamento. O que é desaforamento? É tirar do fórum. Tirar do fórum. Esse júri, em princípio, seria julgado aqui, porque a competência é do local do crime, seria julgado em Montes Claros, mas ele vai ser desaforado para Belo Horizonte, ou seja, o júri vai ser realizado em Belo Horizonte. Observem que isso é uma exceção ao princípio do juiz natural. E por que isso vai acontecer? Previsão expressa do Código de Processo Penal. Diante de alguns casos, quando nós tivermos dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, nós não sabemos se ele é imparcial ou não, temos indícios de que os jurados estão sendo cooptados pelas famílias da vítima ou do réu, nós temos dúvidas sobre a segurança pessoal do acusado, nós não temos como garantir a segurança pessoal do acusado durante o julgamento, ou então nós temos uma situação de grande clamor público e que fere a garantia da ordem pública. Por questões de garantia da ordem pública, eu posso ter que desaforar esse processo para uma outra comarca com uma estrutura melhor. Quem pode pedir esse desaforamento? Advogado de defesa, assistente de acusação, Ministério Público, o próprio juiz pode manifestar para o tribunal. Quem vai decidir? O tribunal. Observem, não é o juiz que julga essa situação. Quem vai determinar essa situação é o Tribunal de Justiça. É o tribunal que vai analisar se desafora ou não e para qual comarca vai desaforar. Beleza? Então isso é o desaforamento. Partindo dessa ideia, temos agora que falar também do desmembramento. O desmembramento do processo do júri é algo que aflige muito a comunidade acadêmica, sobretudo quem ainda está na fase acadêmica de graduação. Os nossos alunos têm uma dificuldade muito grande de entender quando que ocorre o desmembramento. Gente, observem, se eu estou falando de desmembramento, logicamente eu estou falando de mais de um réu. Porque se eu tenho um réu só, não tem como eu desmembrar o processo. Se eu estou falando de desmembramento, eu estou falando que tem mais de um réu no processo. E aí, em razão disso, nós vamos desmembrar o processo, separar o processo. O processo do réu A vai para seguindo aqui, o processo do réu B vai seguir aqui. Quando que a gente desmembra o processo? Várias hipóteses, várias possibilidades de desmembrar. Vou citar algumas. O juiz pronunciou os dois réus. Um recorreu para o tribunal, o outro não. Desmembra o processo, quem não recorreu leva a julgamento. Quem recorreu, aguarde o tribunal julgar. Quando terminar o julgamento, faz o júri. Desmembra o processo, então. Outra possibilidade de desmembramento. O juiz desclassificou o crime em relação a um réu e não desclassificou em relação a outro. Desmembra o processo. O que desclassificou, manda para o juiz competente. O que não desclassificou, manda para o plenário do júri. Outra possibilidade de desmembramento, quando conseguiu intimar um réu de uma decisão da pronúncia e não conseguiu intimar o outro. Por exemplo, o réu que foi intimado mora na comarca onde o processo está tramitando. Ele foi intimado, não quer recorrer, tem interesse de ser levado logo a julgamento. Só que o corréu está preso na penitenciária federal em Roraima. Manda uma carta precatória para lá, não sabe nem que dia que essa carta precatória vai ser cumprida. Douglas, eu não entendi, Douglas, a sua manifestação. Então, até que se intime esse réu da decisão de pronúncia, o réu que está aqui tem direito de ser submetido a júri. Todo cidadão, artigo 5º, inciso 55, tem direito a um processo no prazo razoável. Portanto, desmembra o processo, manda o processo do que foi intimado a júri, o outro não. Outra hipótese de desmembramento é o desentendimento dos advogados quanto à escolha dos jurados. Em plenário do júri, cada advogado vai ter direito de escolher os jurados para o seu cliente. Cada defesa, havendo mais de um defensor para mais de um réu, pode ser que eles não se entendam. E aí, um aceita um jurado, o outro recusa. O juiz vai desmembrar. Quem aceitou continua, quem recusa sai do júri.
É uma situação um pouco mais polêmica, mas a doutrina prevê, sobretudo em obediência à plenitude de defesa. São essas as diversas possibilidades de desmembramento, tá bom? Bom, superadas essas discussões, nessa fase preliminar, que é a fase preparatória para o plenário, nós temos que explicar para vocês agora a fase de plenário. De uma forma mais resumida, mas vamos explicar para vocês. Primeira coisa, essa fase de plenário começa com a instalação dos trabalhos. Quando o juiz diz, declaro instalada a sessão. Nesse momento, agora, nesse momento, as partes devem arguir as nulidades que ocorreram após a pronúncia. Após a pronúncia, vários atos processuais foram executados. Caso algum deles seja nulo, caso as partes queiram se manifestar sobre a nulidade de algum desses atos, esse é o momento. Ou você fala agora, ou você não vai ter oportunidade de falar depois. Considerando que as nulidades relativas devem ser arguidas no momento em que elas ocorrem ou na primeira oportunidade que você tiver. Após a pronúncia, essa foi a primeira oportunidade que você teve. Então, instalou os trabalhos, instalou a sessão, instalou-se a sessão, instalaram-se os trabalhos, você deve arguir nesse momento as nulidades ocorridas após a pronúncia. E aí a gente sempre pergunta, é possível arguir alguma que ocorreu antes da pronúncia? Sim, desde que ela seja absoluta. Isso porque a nulidade absoluta pode ser arguida a qualquer tempo. Bacana? A partir daí, depois de instalados os trabalhos, instalada a sessão, o juiz vai proceder ao sorteio dos jurados. E como será feito esse sorteio? O juiz, dentre os jurados presentes, lógico, eu já disse isso para vocês, em número mínimo de 15, o juiz pega o nome de um jurado, lê, pergunta primeiro à defesa. A defesa pode recusar ou aceitar. Se aceitar, passa para o Ministério Público. O Ministério Público pode recusar ou aceitar. Se o Ministério Público aceitar, o jurado é convidado a sentar no conselho de sentença. Se o jurado é recusado, ele senta lá na plateia, pode assistir o júri, mas não trabalhará como jurado. Observe, qualquer uma das partes podem recusar imotivadamente, sem precisar explicar o motivo, até 3 jurados. Até 3 jurados eu não preciso explicar o motivo, eu simplesmente digo recuso. Agora, se eu tiver um motivo para justificar a minha recusa, eu posso expor. Excelência, eu gostaria de recusar esse jurado, porque esse jurado é meu parente de primeiro grau. Nesse caso, eu tenho uma recusa motivada. Cuidado, a recusa motivada não tem limite. Se eu tiver motivos para recusar os 25 jurados, os 15 jurados, os 18 jurados, eu vou recusar todos, desde que eu tenha motivo. Lógico, esse motivo será apreciado pelo juiz. O juiz irá analisar a motivação apresentada pelas partes, seja advogado, seja promotor. Se o juiz concordar com essa motivação, o jurado será recusado. Detalhe, recusas motivadas não tem limite. Recusas imotivadas, limite de 3. Bacana? Tranquilo? Detalhe, tem mais de um réu, cada um deles tem um advogado. A lei diz que eles devem combinar entre si para escolher quem vai fazer as recusas. A doutrina, a jurisprudência tem construído uma linha adversa à lei. Isso fere a plenitude de defesa. Eu não vou deixar que o advogado do Corréu aceite os jurados que vai julgar meu cliente. Não faz nenhum sentido. Quem vai escolher os jurados que vai julgar meu cliente sou eu. Não é o advogado do Corréu. Mesmo porque nós podemos estar diante de um conflito de teses, de um conflito de defesa. Em hipótese nenhuma, isso pode acontecer, sob pena de violar a plenitude de defesa. Mas é assim que está previsto na lei. Bacana? Mas na prática, nós temos encontrado uma certa dificuldade para convencer o juiz de não seguir a lei, e sim seguir a doutrina, mais abalizada no assunto. Tranquilo? Sobre os jurados, tudo beleza? A partir daí, o juiz passa à audiência de instrução, que vai seguir a mesma lógica da audiência que nós falamos no rito sumário de culpa. Oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem, esclarecimento de peritos, reconhecimento de pessoas e coisas, acariações. E aqui um detalhe. A diferença que nós temos dessa audiência para as outras é que aqui no rito do júri, no plenário do júri, tem um ato processual que não existe em nenhum outro rito procedimental. Chama-se leitura de peças.
O que é essa leitura de peças? Muito cuidado, gente. A leitura de peças serve para trazer para os jurados provas que foram produzidas no momento em que eles não estavam presentes. Então, essa leitura de peças serve, por exemplo, para ler o depoimento das testemunhas ouvidas via carta precatória. Essa leitura de peças serve para levar ao conhecimento dos jurados as provas não repetíveis, as provas cautelares. Então, veja bem, nós temos a leitura de peças para trazer para os jurados a leitura do depoimento que foi obtido via carta precatória. Lembra que eu falei para vocês que a testemunha que não mora na comarca será ouvida via carta precatória? Tudo bem, imagine, a testemunha foi ouvida numa outra cidade, a testemunha não vai vir aqui no plenário do júri, nós vamos pegar o depoimento dessa testemunha e trazer para o plenário. Como que eu vou apresentar o depoimento para os jurados que não assistiram a oitiva da testemunha? Através da carta precatória, tá? Provas não repetíveis. Imagine, por exemplo, a vítima, quando foi ouvido, o crime era de tentativa de homicídio. A vítima ainda estava viva. Seria muito importante os jurados ouvirem o depoimento da vítima, só que a vítima morreu. O crime agora é consumado. Então eu vou pegar o depoimento dela, que foi prestado quando ela ainda era viva, e fazer a leitura em plenário para que os jurados tomem conhecimento de uma prova não repetível. Não tem como eu repetir essa prova. Observem vocês que nesse momento eu estou diante daquilo que se chama de prova não repetível. Não é possível repetir esse depoimento em plenário. Mas a lei não poderia exigir do advogado que gastasse do tempo que ele tem para fazer a sustentação para ficar lendo peças do processo. Então essa é uma das possibilidades de se levar ao conhecimento dos jurados a carta precatória e a prova não repetível. Daí nós estamos falando de leitura de peças. A outra etapa que nós temos para falar para vocês, a outra parte, o outro ato, são as provas cautelares. A leitura de peças serve para levar ao conhecimento dos jurados também as provas cautelares. Uma busca e apreensão, uma escuta telefônica que foi realizada é uma prova cautelar, em que o jurado não estava presente no momento em que ela foi produzida. Beleza? É para isso que serve a leitura de peças. Após a leitura de peças, aí sim vai se interrogar o réu, tá? O interrogatório do réu em plenário deve seguir o sistema presidencialista. As perguntas devem ser feitas ao juiz e o juiz reproduz essas perguntas ao réu. As testemunhas não. As testemunhas, tanto o advogado como o promotor, pode fazer as perguntas diretamente para as testemunhas. Mas o interrogatório do réu adota-se ainda o sistema direto, o sistema de repergunta, que é o chamado sistema presidencialista. Eu pergunto para o juiz e o juiz pergunta para o réu. Detalhe interessante que geralmente todo mundo pergunta é: os jurados podem fazer perguntas para o juiz? Pode, sem problema nenhum. A melhor doutrina aconselha que essas perguntas sejam feitas através de uma pergunta escrita, de um papelzinho. O jurado escreve e pergunta para o juiz, evitando que o jurado tenha contato direto com o réu, perguntando diretamente para o réu ou até mesmo para as testemunhas. Tá bom? Tudo bem? Mas é possível sim fazer. A partir daí, terminou o interrogatório, nós terminamos a instrução. Terminou a instrução, o próximo passo são os debates. Os debates são os momentos onde a acusação e a defesa vai expor as suas teses para os jurados. Nesse momento, então, nós temos lá a fala do Ministério Público, em primeiro lugar, por 1h30, depois a fala da defesa por mais 1h30. O Ministério Público, caso queira, pode voltar à réplica, mais 1 hora de sustentação, e a defesa vai à tréplica, também por mais 1 hora. Questões interessantes a serem analisadas nesse momento. Havendo mais de um réu, aumenta-se 1 hora em todas as falas. 1 hora a mais na fala do MP, que antes falava 1h30, agora vai falar 2h30. 1h30 a mais na fala da defesa, que falava 1h30, agora vai falar 2h30. Réplica e tréplica, que antes era 1 hora, agora será de 2 horas a réplica, 2 horas a tréplica. Beleza? Bacana? Tranquilo? Então vejam bem. Se nós tivermos mais de um réu, aumenta 1 hora em cada parte. Tudo bem, até aí tranquilo. Terminados os debates, antes de terminar os debates, tem um detalhe interessante. No uso da tréplica. Se o promotor não for a réplica, o advogado pode fazer uso da tréplica? Tecnicamente, ficaria incorreto dizer, porque tréplica é você triplicar aquilo que foi replicado. Se não teve réplica, não teria tréplica.
Mas a pergunta é, o promotor não foi à réplica, o advogado pode fazer uso da palavra? O STF diz que pode. Em obediência à plenitude da defesa, problema do promotor que não quis falar. O advogado vai ter esse direito. Não é algo pacífico ainda na justiça de primeira instância, na doutrina, mas o STF já se manifestou que é possível sim. Outra situação, é possível inovar na tréplica? O que é isso? O advogado vem na tréplica e traz uma tese que ele ainda não tinha trazido em nenhum momento do processo? É possível isso? O advogado pode trazer uma tese nova que ele ainda não tinha trazido em plenário? O STF também entende que sim, embora algumas doutrinas discutam aí violência à paridade de armas, violação à paridade de armas, violação ao princípio do contraditório, tá bom? Mas o STF já entendeu que pode. Terminado isso aí, nós vamos para a parte de votação, a parte dos quesitos, né? O juiz vai submeter aos jurados os quesitos para que esses jurados possam decidir sobre a questão, sobre o júri. Os quesitos estão lá no artigo 482, 483 e seguintes do Código de Processo Penal. Devem ser elaborados em proposições afirmativas, sempre perguntando de forma a afirmar. O jurado absolve o réu. A vítima foi fulano de tal, foi vítima de disparo de arma de fogo. Eu estou afirmando e perguntando. E um detalhe é o seguinte, a lei estabelece uma ordem. O primeiro quesito, a primeira pergunta, sobre a materialidade, o crime aconteceu ou não. Segunda pergunta, autoria, foi o réu que cometeu esse crime ou não. Terceiro quesito, obrigatório, previsão de lei, absolve o réu. Os jurados absolvem esse réu e a partir daí os demais quesitos da defesa e depois os do Ministério Público. Gente, um detalhe muito importante. No artigo 483, inciso 4º do Código de Processo Penal, fala que, havendo tese desclassificatória em plenário, o quesito da desclassificação será antes do quesito da absolvição, porque ela fala após o segundo ou terceiro quesito, conforme for o caso. Cuidado com isso. Esse quesito da desclassificação, ele só vem antes da absolvição se ele foi arguido pela defesa. Se a defesa sustentou em plenário uma desclassificação, esse quesito vem antes. Então pergunta, houve o crime? O réu é o autor? Esse crime é de competência do júri? Se os jurados disserem que não é de competência do júri, o juiz avoca para si a competência e profere a decisão. O juiz avoca a competência e profere a decisão. A desclassificação na primeira fase, o juiz manda para o juiz competente. Aqui na segunda fase, o juiz competente é ele. Se os jurados disseram que não são competentes, o juiz avoca para si a competência e profere a decisão ali mesmo, em plenário do júri. Beleza? Mas, se essa desclassificação for sustentada pelo Ministério Público e a defesa estiver sustentando a absolvição, pergunta primeiro a absolvição, depois a desclassificação. Tá bom? Isso é uma questão doutrinária muito simples de entender. Se perguntar primeiro a desclassificação e o jurado desclassificar, nós teremos um júri onde a tese de defesa não foi perguntada aos jurados. Não há plenitude de defesa nesse caso. O advogado sustentou 2 horas e meia uma tese de absolvição e na hora dos quesitos essa tese não foi perguntada aos jurados. Lógico que isso viola a plenitude de defesa. Bacana? Tudo bem? Submetidos os quesitos aos jurados, esses votam e aí a partir daí o juiz vai proferir a sentença. Lógico, ou absolvendo ou condenando parcialmente, não importa. O juiz vai fixar a pena porque isso é atribuição dele e não dos jurados. Mas um detalhe, é obrigatório ao juiz nesse momento constar na decisão, na sentença, que ele analisou os motivos da prisão preventiva. Se o réu estiver preso, o juiz deve analisar se estão presentes os requisitos da preventiva para ele continuar preso ou se não estão presentes os requisitos da preventiva e ele dá ao réu o direito de recorrer em liberdade. Beleza? Bacana? Esse é o detalhe. E a gente encerra a nossa aula falando do que há de mais importante na segunda fase, a ata dos trabalhos. Tudo o que acontecer no julgamento deve constar na ata. Tá? Você só vai poder alegar qualquer coisa se você pediu para constar na ata. Se não consta na ata, você não terá o direito de alegar depois. Beleza? Gente, esse era o rito do júri.
tivemos alguns problemas aí com travamento de gravação e tal, nos perdoe. Eu espero que nós tenhamos abrangido o conteúdo como um todo. Um abraço a vocês, estaremos de volta em breve com outro tema, outra discussão, tá? Caso vocês queiram, pode mandar um e-mail para mim, o Arlen, com M de Maria no final, então o Arlen, @arlenfreireadvogados.com.br. Beleza? Tranquilo? Mande um e-mail pra gente aí. Nós estamos nas redes sociais também. Professor Arlen Freire lá no Facebook, no Periscope, no Twitter. Manda pra gente a sua dúvida, a sua discussão. A gente terá o maior prazer em ajudar, o maior prazer em responder para vocês. Tá bom? Um abração. Final de noite excelente para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau!